Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Olá, começa agora mais um Pauta Pública, nessa temporada trazendo entrevistas com pessoas que de alguma forma podem nos ajudar a entender esse Brasil em ano de eleições. Eu sou Andréa Dipp e dou as boas-vindas à minha parceira de microfones, Clarissa Levi. Oi, Dipp, oi pessoal. E agora a gente está cada vez mais chique e internacional aqui no Pauta Pública, já que a Dipp está gravando esse episódio direto da Europa. Pois é, Clary, não é pegadinha de 1º de abril. Eu vou passar um tempo aqui alimentando a cabeça de conhecimento, mas eu sigo firme e forte no Pauta Pública. Ainda bem que a pandemia já treinou bem a gente na gravação remota. Inclusive aos ouvintes deste episódio, saibam que vocês vão ouvir uma simpática criança ao fundo em alguns momentos, minha querida e linda sobrinha, mas tá tudo certo e a gente vai combinar que é muito melhor que o som de alguém serrando um azulejo que poderia ser em São Paulo. Com certeza, Dipp, acho que a gente concorda com você, né? Bem mais uma criança do que um azulejo sendo serrado. Bom, mas e aproveitando que você comentou sobre o 1º de abril, vale dizer que um dia já foi mais fácil a gente diferenciar o que era piadinha do que era verdade. E nesse Brasil de 2022 está cada vez mais difícil essa missão de entender a mentira e a realidade. Sim, a desinformação parece que deu um match perfeito com as tecnologias digitais, né? Hoje é tanto boato e tanta história que muita gente já não sabe mais em quem acreditar e nem para onde correr. Ainda bem que a gente tem pessoas, como a nossa convidada de hoje, que tem um trabalho super sério e respeitado justamente nesse tema. Hoje o Pauta Pública recebe a Nina Santos, que é, entre outras coisas, pós-doutoranda no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Pesquisadora associada do Centro de Análise e Pesquisa Interdisciplinar em Mídia da Université Panthéon-Assas e que vem estudando como é que a desinformação se propaga nas redes, qual que é a lógica por trás disso. E por que os boatos às vezes são mais sedutores do que a verdade. A gente vai falar disso tudo nesse episódio. E depois o Ricardo Terto traz dicas culturais que a gente acha que pode dar uma boa complementada nesse assunto no quadro A Boa do Pauta. Mas como a gente não é um podcast pós-verdades, vamos logo para essa conversa com a nossa convidada. Nina, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vinda ao Pauta Pública. E bom, aí para começar, Nina, quando a gente pensa em desinformação e propagação de fake news aqui no Brasil, muitas vezes vem à cabeça corrente de WhatsApp, mensagem no WhatsApp ou agora mais no Telegram. Mas para a gente começar, você pode dar um panorama para a gente sobre os lugares e as plataformas onde a desinformação tem corrido solta, para além do WhatsApp, que a gente sabe que não é o único? Onde mais está rolando a desinformação? Então, acho que a primeira coisa assim, que a gente precisa deixar claro é que desinformação não é uma invenção do mundo digital, né? Então, desinformação é uma estratégia, pode ser uma estratégia política, uma estratégia econômica, uma estratégia de guerra, inclusive, em que você usa, né, ou você manipula a informação para criar uma falsa sensação de realidade em um determinado público, que pode ser o seu inimigo, que pode ser, enfim, o seu público consumidor, que pode ser os seus eleitores. Então, assim, se a gente, né, falando de desinformação, é importante a gente ter claro que isso existe desde muito tempo, assim, a gente pode citar, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde, inclusive agora, né, no novo contexto de guerra entre com a invasão da Ucrânia pela Rússia, a gente tem visto também muito uso de desinformação. Então, assim, o uso desse tipo de estratégia não depende do ambiente digital. O que acontece é que, com as ferramentas do ambiente digital, essa questão ganha uma outra proporção, né? Porque a gente tem um ambiente em que, por um lado, a gente tem uma multiplicidade informativa, então a gente tem vários atores disseminando informação, o que é diferente do contexto do que a gente chamava de mídias de massa, por exemplo, em que a gente tinha poucos centros produzindo informação para muita gente, para um público muito amplo. Hoje a gente tem o que alguns pesquisadores chamam de democratização do polo emissor, né? Liberação do polo emissor, como vai dizer
o professor André Lemos, que é essa possibilidade de emitir informação para uma quantidade maior de pessoas, o que não necessariamente, claro, significa uma democratização do poder de escuta, certo? Não significa que o fato de mais pessoas falarem significa que mais pessoas vão ser ouvidas ou que essas pessoas vão ser igualmente ouvidas. Mas o fato é que tem mais gente falando, essas informações, essas falas, esses discursos, essas opiniões estão circulando cada vez mais rápido nas redes e estão circulando entre redes. Eu acho que isso é importante também. Então, entender que o ambiente digital ele não é constituído por feudos isolados, digamos assim, né? Tem o WhatsApp, tem o Telegram, tem o YouTube, tem o Instagram. Na verdade, é um sistema que está formado ali em que tanto as pessoas quanto as informações circulam entre esses diversos ambientes. A gente sabe pelo nosso hábito, a gente está ali no WhatsApp, aí a gente recebe uma informação, aí tem um link para um site, a gente entra no site, aí curte a matéria, resolve compartilhar com alguém, aí compartilha por, sei lá. Então, a gente está o tempo todo, né, andando entre essas mídias. Assim também é a desinformação. Mas é claro que não digamos assim, que os caminhos da desinformação não são caminhos erráticos, né, não são caminhos aleatórios. Então, a gente tem, sim, alguns espaços que já tem várias pesquisas que mostram que são mais propícios, digamos assim, à produção desse tipo de conteúdo por vários motivos que a gente pode discutir depois. Um desses espaços é, por exemplo, o YouTube. Na verdade, o YouTube ele virou um repositório, né, de vídeos, de discursos da extrema-direita, que primeiro estava muito forte no Facebook, aí o Facebook foi aumentando as suas políticas de moderação, né, tornando elas um pouco mais rígidas. Essas pessoas foram migrando para o YouTube. Claro que esses movimentos assim, não são simples dessa forma como eu estou colocando, mas se a gente olha de um ponto de vista histórico, assim, dos últimos 10, 15 anos, a gente consegue ver esse movimento. E aí elas vão para o YouTube e ali tem uma intensa produção e compartilhamento de vídeos com desinformação. Mas isso não fica só no YouTube, isso vai circular justamente onde você estava falando, que é no WhatsApp e no Telegram. Então, ao mesmo tempo que você tem uma rede, digamos assim, repositório, que é onde fica o conteúdo, né, o YouTube, e você tem redes de conversação, de circulação, que são os aplicativos de mensagem instantânea, como o WhatsApp e Telegram. Então, tem um caminho que os pesquisadores já cunharam o termo YouTube WhatsApp Pipeline, né? Então, é esse cano, digamos assim, que liga o YouTube ao WhatsApp, e agora a gente tem visto que também o Telegram, né? Tem pesquisas recentes que mostram que o YouTube é a principal fonte de informação em grupos bolsonaristas no Telegram. Então, tem esses caminhos preferenciais. Esse não é o único, mas é um dos que é mais usado no Brasil. Então, acho que é um pouco por aí que a gente pode pensar. Tem muitas ramificações possíveis a partir dessa resposta, né? Mas eu vou guardar algumas aqui e vou te perguntar como você acha que essa maneira de propagar desinformação se relaciona com essa onda que a gente está vivendo hoje de governos de extrema-direita. A gente tem visto isso voltar com força em vários países do mundo. Queria saber um pouco como você vê isso, assim, como você vê essa cola, sabe, da desinformação com as redes sociais, com a eleição dessas figuras de extrema-direita, populistas, como tudo isso se cola nesse momento. Pois é, um amálgama difícil aí, né, de ser desfeito. Mas eu acho que as duas coisas, assim, pensando em extrema-direita e em desinformação, eu acho que as duas coisas vão muito bem juntas, porque uma das principais estratégias que a extrema-direita tem usado e que usa historicamente é justamente o questionamento das instituições, né? Então, assim, sem pensar na questão da comunicação especificamente, pensando na sociedade de forma mais ampla, a extrema-direita ela vai questionar todos os centros que são historicamente legitimados para produzir verdade ou verdades, né? Então, vai questionar o lugar da universidade, vai questionar o lugar da ciência, vai questionar o lugar da justiça, vai questionar todo o sistema democrático, o sistema eleitoral. Então, esses discursos, eles acabam gerando, né, um nível de incerteza nas pessoas que não sabem mais em que acreditar. Afinal de contas, onde é que eu posso, né, olhar
e dizer, isso aqui é verdade. As pessoas começam a desconfiar de tudo, sem falar na própria imprensa, né, que no caso brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro ataca dioturnamente. Então, você começa a gerar um processo de desgaste das próprias instituições, que gera um nível de desconfiança muito grande na população, e isso abre o caminho para que a desinformação circule com mais facilidade e ganhe mais legitimidade, justamente porque as pessoas não sabem para onde olhar, né? E aí a interface, digamos assim, disso com o ambiente digital, me parece que tem um elemento importante também, que é justamente o fato dessa multiplicidade de fontes de informação, né? Então, assim, por um lado, os cidadãos e cidadãs podem escolher de forma muito mais múltipla por onde se informar. Por outro lado, a gente tem estruturas digitais que também influenciam na forma como essa informação circula, né? Então, por exemplo, o algoritmo interno do Facebook, ou do Instagram, ou do YouTube, eles também vão direcionar um pouco que tipo de conteúdo vai chegar a cada tipo de pessoa, mas o fato é que, no final das contas, às vezes a gente tem uma fratura informativa, né? O que eu chamo de desigualdades informativas. Então, a gente tem públicos que têm opiniões políticas diferentes, opostas, polarizadas, para falar a palavra que está na moda aí faz um tempinho, e essas pessoas vão se informar de formas também polarizadas. Então, a gente pode ter um fenômeno que é a polarização informativa, né? Eu fiz um estudo em 2020 sobre compartilhamento de informação no Twitter. E eu tentei ver o que as pessoas que se posicionavam a favor do discurso de Bolsonaro em relação à pandemia e contra o discurso de Bolsonaro em relação à pandemia, o que elas compartilhavam de fontes de informação. E o que eu encontrei foi um cenário em que, eu não vou nem discutir as fontes em si, mas esses dois grupos tinham fontes muito diferentes. As fontes desses dois grupos coincidiam em apenas 1/3. Então, assim, tem 2/3 das fontes de informação que são absolutamente segmentadas do ponto de vista político. Claro, nesse corpus que eu analisei, né, com todas as limitações que isso tem. Isso mostra que as pessoas estão formando noções de realidade, de quais são os temas importantes no momento, de quem tem legitimidade para falar ou não, por lugares muito diferentes. E isso cria um desafio enorme para a democracia, né, que é baseada num certo compartilhamento de espaços informativos, espaços de discussão, leituras de realidade compartilhadas. Então, eu acho que a extrema-direita, ela ataca as instituições, né, tenta destruir a imagem dessas instituições provedoras da verdade. Isso abre espaço para um nível de circulação da desinformação maior e, ao mesmo tempo, a gente tem pessoas que se informam por fontes muito diferentes e isso cria aí, digamos, choques de realidade que são bastante complexos. Bastante complexo mesmo. E mais complexo ainda vai ser esse ano nas eleições, né? E aí, puxando um pouco para isso das eleições, Nina, uma coisa que tem aparecido, e aí cada vez mais, é uma certa discussão sobre a regulação e a moderação feita pelas plataformas, pelas redes sociais. Eu queria te perguntar, em que medida você acha que os algoritmos ou outros mecanismos dessas plataformas podem funcionar ou já funcionam para encurtar o caminho de, enfim, desinformação ou o caminho de mentiras? E quais você acha que são as limitações e os perigos de contar, né, com essa mediação, essa moderação feita pelas empresas que são donas das plataformas? Então, eu acho interessante fazer esse debate começando pela ideia de desintermediação, né? Que é uma ideia que foi muito difundida no começo da internet, né? Agora a gente vai ter uma comunicação desintermediada, todo mundo pode falar direto com todo mundo, você pode falar direto com o seu candidato, com o político que você apoia, com o ídolo, seu ídolo musical, o ídolo da televisão e por aí vai. Então, essa ideia da comunicação direta, ela foi muito colada no ambiente digital. Mas quando a gente olha de perto, né, para o que acontece nesse ambiente, a gente vê que tem uma série de mediações que são, inclusive, mais complexas do que as que a gente tinha antes, né? Porque se a gente pensa, por exemplo, num jornal televisivo, que a gente assiste, tem uma grande audiência, e aí a gente espera que, num dia X, uma determinada pauta seja coberta. Então, teve um grande protesto contra o racismo.
Aí a gente assiste o jornal, a gente olha para aquele jornal, para aquela apresentadora ou para aquele apresentador e a gente identifica um possível ponto de crítica. Então, é um absurdo que esse jornal não tenha coberto tal evento, é um absurdo que tal apresentador não tenha comentado tal assunto. Então, a gente sabe para onde a gente está olhando, porque tem um mediador explícito no processo. Quando a gente está olhando para as plataformas digitais, a gente tem uma multiplicidade de mediadores muito maior, o que inclusive faz com que esses mediadores sejam cada vez menos visíveis, né? Então eu acho muito interessante de ver que esse debate sobre moderação de conteúdo, sobre autorregulação tem ganhado espaço, porque eu acho que esse é um esforço muito importante, que é trazer esses mediadores do ambiente digital para frente da cena e mostrar, olha, tem sim um monte de mediador aqui no meio do processo, não é uma comunicação direta. E aí eu acho que o grande risco que a gente está enfrentando é a privatização total dessa mediação, né? Então, assim, a gente tem ainda poucos avanços legislativos e jurídicos, isso não só no Brasil, na maior parte dos países do mundo. A gente tem alguns exemplos mais avançados, mas a maior parte dos países ainda não tem uma estrutura legislativa e jurídica robusta para lidar com esses ambientes. Então, o que a gente depende de quê? Da autorregulação, que é o fato das plataformas tomarem medidas sobre os seus próprios conteúdos, que eu acho super importante. Acho que, de fato, as plataformas têm uma responsabilidade social e precisam agir sobre o tipo de conteúdo que circula ali. A gente viu recentemente toda a polêmica sobre o Telegram, que não respondia, né, à justiça brasileira, etc. Eu acho que tem que ser cobrados, né, não é à toa que vieram a público, né, defenderam um posicionamento contra a desinformação, disseram que vão monitorar os grandes canais e, bom, por aí vai. Mas isso não é suficiente, do meu ponto de vista, né? Por quê? Primeiro porque a gente está sempre na mão de ambientes que são opacos. Então, por mais que tenha as regras da plataforma, as nossas regras de moderação são A, B e C, a gente não sabe exatamente como essas regras são aplicadas, tem um nível de subjetividade no julgamento de como a informação vai ser considerada, que é muito grande. Então, por exemplo, outro dia eu estava numa reunião com uma dessas plataformas, e aí elas estavam falando justamente sobre política de moderação, etc., de conteúdo, vamos moderar conteúdos informativos, etc., etc., muito legal. Aí, de repente, começa assim, então, mas se o conteúdo desinformativo vier de figuras públicas, aí a gente tem que avaliar se não tem uma questão de interesse público. Porque talvez seja mais interessante que os cidadãos e cidadãs saibam que uma determinada figura pública falou algo absurdo do que a gente simplesmente exclua isso das redes. Perfeito. Mas quem decide isso? Quem é a pessoa que pode decidir isso em nome de uma sociedade? Assim, quais são os discursos que são válidos ou não válidos no debate público? E isso está dentro das plataformas, é absurdo. A gente vê, citando novamente o caso da invasão da Ucrânia pela Rússia, todo o debate que teve em torno da proibição ou dos alertas sobre as mídias russas, né? Este conteúdo vem de uma mídia estatal russa, etc. Tira as mídias russas das plataformas. Então, assim, são decisões políticas, não são decisões técnicas, né? Ainda que eu seja muito contra a divisão entre técnica e política. Mas não são decisões instrumentais, né, que você simplesmente implementa. São decisões políticas que têm impactos reais na vida das pessoas. Então, eu acho que é muito problemático a gente ficar dentro das plataformas. O segundo problema é que, como eu estava falando antes, a gente tem um sistema multiplataforma. Então, quando cada plataforma está tomando uma decisão, a desinformação continua circulando. Porque o YouTube vai lá e bane um vídeo porque não cumpre as suas regras, mas o link dele continua circulando no WhatsApp porque já está embedado lá dentro e vai circulando de grupo em grupo. Porque não existe uma política comum entre esses diversos ambientes, entende? Então, eu acho que esses são um pouco os riscos assim, que a gente vive hoje. Eu acho muito interessante, Nina, isso que você estava dizendo, e estava aqui lembrando de quando a Natália Viana lembrou também, falou, né? Que a gente, pela primeira vez, a gente teve nos Estados Unidos, com o Trump, os jornalistas dizendo o presidente mente ao declarar que, né? E a gente teve isso no Brasil também, né? Em determinado momento, a imprensa percebe
o que tá correndo atrás do próprio rabo e que tá caindo nas armadilhas de desinformação do Bolsonaro, e também começa a se posicionar dessa maneira, né, de dizer Bolsonaro mente ao declarar que, né, isso acho que é um passo super importante pro jornalismo também, que vem acompanhado de tudo isso que você tá falando, né? E aí, a gente tem uma pergunta que eu acho que cabe super aqui, que é a sugestão do nosso produtor, do Ricardo Terto, que é sobre as agências de checagem. Com toda essa nova onda de desinformação e a maneira como ela é criada hoje, né? A gente também tem a criação de agências de checagem, né? Já há algum tempo. E aí ele pergunta se já passado alguns anos que a gente está nessa das agências de checagem, se essas iniciativas têm, de fato, surtido efeito, na sua opinião, na diminuição da propagação de desinformação, ou se a gente precisaria complementar essa estratégia aí das agências de checagem. Ótima pergunta, polêmica, inclusive. Eu acho que a ação das agências de checagem é absolutamente essencial, sim, absolutamente central no cenário que a gente vive hoje. Eu acho que a democracia brasileira e mundial ganha muito com a existência de agências de checagem que estão ali em cima dos fatos, que estão indo atrás de fontes e checando dados, informações, declarações. Eu acho que esse trabalho é absolutamente essencial, porém, ele é insuficiente. Então, assim, eu acho que checar a informação é sempre uma forma de correr atrás de resolver um problema que já está colocado. Enquanto a gente não tiver soluções estruturais para diminuir esse problema, a gente nunca vai superar ele apenas através da checagem de fatos. Então, assim, eu acho que eu sou a maior defensora, assim, das agências de checagem de informação, acho que são super importantes. E eu acho que várias delas já têm feito, no caso brasileiro pelo menos, já têm feito esse movimento de se aliar a outros tipos de iniciativas no combate à desinformação, né? Então, seja iniciativas de educação midiática, seja iniciativas de influenciar na construção de legislações, a gente tem visto no caso brasileiro, com o PL 2630, por exemplo, que, enfim, agora está bem complicado, mas que tem um processo de discussão em volta dele que é bastante interessante e bastante plural também. Então, assim, eu acho que as próprias agências têm feito esse movimento de se aproximar de outras frentes para justamente fortalecer, né? Porque é aquela coisa, não adianta a gente combater a fake news no varejo, a gente precisa combater no atacado. E para combater no atacado, a gente não vai conseguir combater só com checagem de fatos, apesar dela ser muito importante. Então, eu acho que é um pouco esse caminho aí, de aliar, né, a checagem de fatos a outros tipos de ação que também podem ajudar nesse combate mais estrutural. A gente tem aqui uma outra pergunta que também foi sugestão do nosso produtor Ricardo Terto, que é justamente sobre as estratégias, né, para tentar barrar um pouco esse caminho da desinformação. Teve uma pesquisa de opinião feita pelo Instituto BTG-FSB, em 21 de março, que trouxe dados sobre como as redes sociais são usadas como fonte de informação, né? Segundo o estudo, o YouTube encabeça a lista das redes sociais mais acessadas pelos eleitores para saber sobre as eleições presidenciais, com 42% das pessoas indo buscar informação sobre a eleição no YouTube. Depois vem o Facebook com 39%, na sequência o WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter lá embaixo com 13% e enfim o Telegram. O Terto achou esse dado bastante interessante porque muitas vezes a gente pode até ter a impressão de que o Twitter é um espaço mais relevante para a discussão do debate público, ou mesmo o Facebook. Então eu queria te perguntar, pensando nesse ano de eleições, se você acha que as redes sociais vão ter funções estratégicas diferentes para a disseminação de desinformação e se teria algum efeito proibir alguma rede específica, considerando que tudo opera como um ecossistema, como é que funcionaria se, enfim, de repente proibir alguma ou suspender alguma por alguma coisa? Como é que você vê isso na luz desse processo eleitoral que nos espera? Então, eu acho que sim, as diferentes redes têm papéis diferentes, né? Então, quem já trabalhou construção de estratégia de comunicação, para qualquer área, não só para a área política, para a área comercial, etc., se deparou um pouco com isso, né? Como é que você constrói
um conteúdo, uma audiência no Instagram, como é que você constrói isso no YouTube. São, de fato, espaços diferentes. Seja pelas próprias plataformas, né, pelo formato que propõe, formato de conteúdo, formato de interação, e por aí vai, seja pelo público que está nessas plataformas. Então, quando você fala da questão do Twitter, né, que às vezes a impressão de que tudo o que acontece no país acontece no Twitter antes, pelo menos alguns segundos antes, não é à toa, porque assim, o Twitter, de fato, ele é usado por menos pessoas do que redes como YouTube, Facebook, Instagram, mas, ao mesmo tempo, o tipo de pessoa que frequenta o Twitter são, em geral, pessoas que têm uma reverberação social muito grande, né? Então, são jornalistas, são formadores de opinião, são pesquisadores, são acadêmicos. Então, são pessoas que têm os próprios políticos, né? Têm uma atuação muito intensa nesse mundo, seja da comunicação, seja da política, da interação entre os dois. Então, o fato de que ter menos gente no Twitter não significa necessariamente que vai reverberar menos. Significa apenas que, enfim, talvez reverbere por outros espaços, entendeu? Você pode ver uma coisa no Twitter e depois ver na Folha. Talvez no Twitter o tweet tenha 15 likes, mas depois vira uma matéria da Folha que vai ser lida por X pessoas. Então, eu acho que, de novo, voltando para a questão do ecossistema, a gente tem que pensar um pouco nessa direção. A gente tem que considerar também não apenas o perfil dos públicos de cada uma dessas redes, mas também algumas questões estruturais do acesso à internet no Brasil, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da questão do WhatsApp, muitas vezes também do YouTube e do Facebook, a gente tem a história do zero rating, né? Que é a história de que as operadoras telefônicas, bom, primeiro que grande parte do acesso à internet no Brasil se faz por via móvel, né? Por via de celulares. Desse acesso, também uma maior parte dele é feita via planos pré-pagos. Ou seja, são aquelas pessoas que têm um determinado crédito mensal para usar, né, o seu telefone, a sua internet, e que muitas vezes esse crédito não chega até o final do mês. E aí as empresas, né, telefônicas começam a oferecer bônus, né, como elas dizem, de acesso gratuito, entre muitas aspas. Ou seja, mesmo que o seu plano acabe, você pode continuar recebendo mensagens de WhatsApp, você pode continuar acessando o Facebook, redes específicas. E aí varia de operadora para operadora, né? A primeira rede que ganhou muita visibilidade com isso no Brasil foi o WhatsApp, que passou, de fato, a ser oferecido gratuitamente, de novo, entre muitas aspas, para esses consumidores. Mas hoje a gente tem uma série de outras redes também, que tem pelo menos uma cota, digamos assim, que é só para aquela rede, né? E isso também influencia onde as pessoas circulam, porque tem uma questão financeira que é estrutural, as pessoas não têm dinheiro para botar crédito em celular, muito menos na situação atual. Então, essa é uma outra questão que precisa ser considerada. Dito isso, proibir ou não proibir plataformas, né? Será que se a gente proibir uma ou outra, a situação melhora? Na minha opinião, a minha resposta padrão é não. Por que não? Porque eu acho que isso é uma visão extremamente tecnicista da comunicação. Então, assim, se a gente pega os discursos dos anos 2010, o discurso era: as redes sociais vão salvar o mundo porque agora as pessoas podem, né, as pessoas oprimidas podem ter acesso a um espaço de expressão e vão derrubar governos autoritários, instaurar democracias e por aí vai. E o grande espaço para a realização disso era o Twitter, certo? Então, não é à toa que tem as revoluções serão tweetadas, tweets in the streets, tipo, tem 1 milhão de obras, inclusive acadêmicas, a maior parte delas, que falam justamente disso, né? Como que o Twitter ia revolucionar o mundo. Aí a gente chega no contexto de uma década depois, né? Tipo 2020, 2018 ali, a partir do Brexit, né? Então tem o Brexit, tem a eleição de Trump, tem a eleição de Bolsonaro no Brasil, e aí a gente chegou no extremo oposto, né? Então, assim, as redes sociais vão destruir a democracia, são um caixão da democracia. O WhatsApp acabou com o sistema eleitoral brasileiro, as pessoas foram todas enganadas e votaram porque acharam que a mamadeira de piroca existia e esse é o único motivo. Então, assim, eu acho que esses dois extremos, eles são muito falaciosos, porque justamente parece que
a existência do Twitter em 2010 ia salvar as democracias e a inexistência do WhatsApp em 2018 no Brasil, por exemplo, teria evitado que a gente chegasse ao ponto que a gente chegou hoje. E eu acho que é muito simplista, né, colocar isso na mão de uma ferramenta. Acho que se não tivesse sido uma ferramenta, teria sido outra. Tem toda uma realidade social, um contexto social, político, cultural por trás, que faz com que, assim, existe sim uma parte da culpa, digamos assim, da responsabilidade que é da estrutura de determinadas plataformas, mas isso só ganha vida, isso só ganha consequência social no uso que as pessoas fazem dessas plataformas, né? E isso é muito maior do que uma plataforma específica. Então, eu acho que, no geral, proibir plataforma não resolve. Assim, de novo, enxugar gelo. Agora, no caso específico, né, como tivemos um caso específico recente no Brasil, eu acho que vale a pena comentar também que, no caso do Telegram, que foi recentemente proibido pelo ministro Alexandre de Moraes e que depois respondeu à justiça, eu acho que tem uma questão por trás aí que, apesar de proibir o Telegram, não resolve, na minha opinião, em nada ou quase nada o problema desinformativo. Eu acho que tem uma questão de soberania nacional, assim, uma questão de mostrar a essas empresas que existem regras nacionais que precisam ser cumpridas, que o espaço digital não é um espaço sem lei, não é terra de ninguém. Então, inclusive porque a gente tem visto se fortalecer cada vez mais os argumentos em relação à desigualdade, como essas plataformas tratam os países do norte e os países do sul, ou os países de língua inglesa e os países de línguas que eles consideram estrangeiras, né? As próprias políticas de moderação, etc., muitas vezes são mais desenvolvidas para a língua inglesa ou para os países do norte do que para a gente. Então, eu acho que tem um papel também de mostrar a essas empresas que nós temos regras, que nós temos legislação e que sem elas não dá para operar no país, entendeu? Então, enfim, eu acho que são papéis diferentes, mas no combate à desinformação em si, eu acho que a proibição de plataformas é altamente ineficiente. Muito bom. O papo tá excelente, Nina, mas a gente tá com tempo curto, infelizmente. Então eu vou te fazer a última pergunta do nosso Pauta Pública. Daria pra gente continuar aqui muito tempo, porque de fato tudo isso é muito importante e interessante, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre as deepfakes. Se você acha que elas já serão usadas nas eleições esse ano no Brasil, e também sobre o futuro da desinformação, né? A gente estava aqui falando que a desinformação não é uma coisa nova, né? Não surge com as redes sociais, ela já é usada há muitos anos, e um pouco como ela tem operado, assim, mas como você vê o futuro da desinformação? Se você é otimista, pessimista, se você acha que as deepfakes também vão tomar conta aí das próximas eleições? Então, sobre as deepfakes, elas já estão circulando, né? Então, são uma estratégia bastante elaborada, né, em relação aos vídeos. A questão é que tamanho isso vai ganhar no contexto eleitoral. Me parece que esse tipo de produção audiovisual já está bem na mira das plataformas de conteúdo audiovisual. Então, eu acho que a moderação sobre esse tipo de conteúdo tende a ser bastante intensa e isso pode ajudar a limitar a circulação desse tipo de conteúdo. Que ele vai ser produzido, ele vai ser produzido. Mas eu acho que ele pode ter essa circulação limitada por conta de as políticas de moderação já estarem muito de olho nisso. Mas, claro, a gente está falando dos espaços de maior visibilidade, né? Como as redes sociais, como os aplicativos de mensageria privada. Depois a gente tem uma série de espaços digitais menos visíveis, onde circulam menos pessoas, mas ao mesmo tempo que são muito mais opacos, onde esse tipo de conteúdo circula mais livremente, né? Mas eu não apostaria assim num enorme impacto dos deepfakes. Acho que o Brasil não está nem precisando disso para ter grandes problemas, sabe? Já tem tanto problema que não está precisando chegar num nível de complexificação, assim, sofisticação tão grande para gerar impactos negativos. Então, acho que a desinformação vai ser muito presente no processo eleitoral, mas não necessariamente nesse formato de deepfakes. Em relação ao futuro, bom,
eu preciso me manter otimista de alguma forma, né? Realista otimista. Mas, assim, eu acho que a desinformação, ela faz parte da sociedade, ela não vai deixar de existir. Então, eu acho que tem uma série de iniciativas que podem ser feitas pela sociedade nos mais diversos âmbitos, então, tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário, quanto na sociedade civil, né, que eu acho que tem um papel também que cabe aos cidadãos e às cidadãs de tomarem consciência de qual é o comportamento, qual é a conduta que eles podem adotar para lidar com a circulação informativa hoje, que é bastante diferente, né, do que a gente tinha 20 anos atrás, por exemplo. Eu acho que tem caminhos, mas esses caminhos não podem ser pensados de forma tecnocrata, de forma mecanicista, né? Então, assim, não é só passando uma legislação sobre fake news, ou proibindo uma determinada plataforma, ou, enfim, com plataformas assinando termos de acordo com determinados contextos que a gente vai resolver isso. Como a gente estava falando antes, tem uma crise, de alguma forma, que alguns pesquisadores vão chamar de uma crise epistêmica, né, que tem a ver justamente com esse lugar da produção da verdade, que é uma crise maior do que apenas uma crise de comunicação. Então, a gente precisa criar caminhos para fortalecer as instituições democráticas, para fortalecer a crença que as pessoas têm na democracia como um modelo, se não ideal, longe do ideal, mas o melhor modelo que temos no momento para viver em sociedade. Então, eu acho que tem um processo de conscientização, de discussão, de politização, que não passa apenas por políticas de comunicação. As políticas de comunicação são muito importantes nesse momento, porque é um momento de transição, de mudança, que exige uma série de regras bastante específicas, mas a gente precisa pensar para além disso. Eu acho que apenas pensando para além da questão da comunicação, na questão da democracia, na questão da verdade, na questão da legitimidade das instituições democráticas, é que a gente pode achar um caminho para conter, digamos assim, esse problema desinformativo e talvez que ele volte ou que ele regrida para um lugar que não seja tão central nas nossas sociedades contemporâneas. Muito obrigada, Nina. É uma conversa que vai desmembrando, assim, outras, né? Dá vontade de ficar puxando. Ah, mas aquilo ali que você comentou, vamos falar sobre isso. É um tema sem fim, ele é cheio de tentáculos, assim, né? Então, ficaremos de olho. E o Rádio Escafandro, parceiro do Pauta Pública na Rádio Guarda-Chuva, tá com um episódio que tem tudo a ver com a conversa que a gente teve hoje. Vírus mortais dominam o planeta, máscaras se tornam item de vestuário, o clima tá fora de controle, nossa vida é mediada por máquinas de funcionamento misterioso. Líderes populistas e incompetentes estão no poder, tiranos ameaçam lançar o mundo numa guerra global. Diante disso tudo, vale a pergunta: estamos vivendo numa distopia futurista? Para tentar responder essa pergunta, o podcast volta ao livro que é a Bíblia das Distopias Futuristas, 1984, do escritor britânico George Orwell, que depois de 70 anos, depois de sua primeira publicação, ainda está surpreendentemente atual. Confere lá no feed da Rádio Escafandro esse mergulho distópico. E chegou a hora do A Boa do Pauta, em que a gente recomenda algumas dicas culturais que têm de alguma forma a ver com esse papo que vocês acabaram de ouvir. Para se ler, a dica de hoje é um ensaio No Enxame, do filósofo Byung-Chul Han. Nele, Chul Han, que também é autor do celebrado Sociedade do Cansaço, analisa como a nossa relação com a internet transforma a nossa compreensão do futuro, das relações e da política. É curto e, como sempre, muito certeiro. Para se assistir, recomendamos o intenso e explodidor de cabeças documentário do Adam Curtis, Hypernormalization. Lançado em 2016, sim, esse ano emblemático, o diretor conta através de acontecimentos intrincados ao longo de décadas como foi que os governos e corporações passaram a moldar o que nós chamamos de realidade. Sem mais. E acho que para ouvir vale uma dica especial nesse dia em que lançamos o episódio, o 1º de abril. Em 1989, uma dupla de supostos músicos subiram num palco na frente de 15 mil pessoas para tocar o seu maior hit. A dupla se chamava Milli Vanilli e o hit era Girl, You Know It's True. E bem na hora que a música chegou na palavra true, verdade em inglês,
Foi a hora que o playback da música deu pau e as pessoas descobriram que eles não cantavam absolutamente nenhuma nota. Tudo era feito por um terceiro cara que ficava nos bastidores. Essa é uma das histórias mais bizarras da música pop. Eles chegaram a ter que devolver o Grammy que ganharam, mas continuaram, vamos dizer assim, de alguma forma sendo lendários. Então, em homenagem ao Dia da Mentira, recomendamos Girl, You Know It's True. E essas foram as dicas do A Boa do Pauta do episódio 33. Bom, chegamos no fim de mais um programa e um fato que não dá para ser contestado é que a gente não faria o Pauta sem o apoio dos nossos aliados. Então, se você gosta desse programa e de todo o trabalho que a Agência Pública faz, acesse aliados.apublica.org e veja como contribuir com tudo isso. E em 15 dias estaremos de volta. Aproveita, não esquece de seguir a gente nesse tocador aí que você está nos escutando agora. Um abraço e até lá. Até! Nossa, eu vou muito escutar Milli Vanilli quando terminar esse programa.